Normalmente eu sempre aconselho procurar um profissional que tem esse conhecimento, por quê? Qual que é o foco do profissional que conhece o imposto de renda? Ele sabe dos cruzamentos das informações da Receita Federal. E assim, eu costumo dizer que o contador brasileiro, ele se adapta em qualquer lugar do mundo, porque a gente já passou por tanta diversidade, tantas mudanças e teve que se adaptar. ICMS, ISS, ele vai parar de existir. Nós estamos numa transição que começou esse ano como teste, tá indo. Aham. O ano que vem efetivo e vai até 2030 e poucos aí, são 7 anos de transição praticamente. Então vamos lá, Rogério, ó, você vai fazer a sua declaração de rendimento, Tá. imposto de renda. Você vai declarar a sua renda. A minha mãe é minha dependente. Se ela é sua dependente, ok. Então você tem que lançar o rendimento de aposentadoria dela também. Então não é só o seu rendimento, o que ela recebeu também. Então, na maioria das vezes, quando você soma duas rendas, a sua e a dela, aí já vai dar imposto a pagar. E aí, tudo bom com você? Tudo certo? Prazer ter você aqui comigo. Mais uma edição, mais uma gravação de podcast. Aqui do nosso Conexão Combicast, o primeiro e único podcast itinerante dentro de uma Kombi. Pois é, você deve estar me vendo aí falando, não é possível que eles estão gravando um podcast dentro de uma Kombi. Pois é, estou em frente de uma empresa que daqui a pouco nós vamos conhecer a história da empresa, a história que está por trás de todo um trabalho com qualidade, com carinho dessa empresa, viu? Que já tem anos aqui. É o seguinte, mas antes quero falar do nosso parceiro, do nosso patrocinador, Douglas e a Fabíola da Criativos Companheiro. Tá aqui o QR Code deles para vocês escanear e acessar. Gente, é o seguinte, toda empresa ela precisa ter a sua logomarca, toda empresa que vai fazer o seu evento, fazer o seu visual. Olha só, as canecas, toda a parte visual da Kombi, que você deve estar vendo aí no Instagram, foi feito pela Criativos Companheiro desde 1999 e eles fazem a distribuição do material em todo o território nacional. Então segue eles aqui no Instagram, tem um QR Code deles aqui para você conhecer a história. E, gente, é o seguinte, o adesivo que eles fizeram aqui para mim, a Kombi às vezes fica do lado externo, é sol, é chuva e não desbota, gente. Qualidade perfeita. Então, Douglas e Fabíola da Criativos Companheiro. Que legal, gente. É o seguinte, sempre quando eu estou do lado de cá, eu gosto de ser aluno, aprendendo sempre com as pessoas. E eu acredito muito que a gente aprende com a história do outro, observando. Às vezes você está passando por um perrengue aí que alguém já passou e você pode aprender também com o outro. E aí hoje eu estou com ele aqui para conhecer a história da empresa dele, do Jairo, Jairo Pinto. E aí, Fala, meu meu? amigo, tudo bem, Rogério? Como é que você tá? Cara, tudo bem e você? Cara, bem, um prazer enorme estar aqui na Combicast. Cara, eu fiquei fascinado aqui por o interior dessa Kombi, o projeto que você Curtiu? montou, muito, muito legal. Você já tinha entrado numa Kombi ou não? Tradicional, uma Kombi tradicional, uma Kombi que nem essa nunca. Eu Mas um momento assim que você lembra assim da Kombi tradicional. criança, quando era Uau! criança, ia às vezes fazer algum passeio na Kombi de parente, alguma coisa assim. É o que eu tenho, é de infância, Cara, memórias de infância. essas memórias de infância ficam para a vida toda, né. Perfeito. Eu falo que os momentos mais felizes nem sempre são aqueles tão grandiosos, mas aquele mais simples. Às vezes, numa Kombi, com a família toda ali, todo mundo junto, indo para uma praia, né. Comendo salgadinho, tomando refrigerante, bagunçando, a criançada Nossa! um pulando em cima do um brigando com o outro. É Isso é melhor normal. é normal, é a melhor coisa, gente. Jair, é o seguinte, para nossa audiência aqui do Conexão Combicast, né,
Nós estamos em frente da sua empresa, cara. Onde já imaginou num podcast, a gente parou aqui em frente da contabilidade do Jairo, mas eu gostaria de conhecer um pouquinho da tua história, né, do Jairo. Então vou começar da seguinte forma: meu nome é Jairo Balderrama Pinto. Hoje Balderrama. Balderrama. Hoje eu vou fazer 55 anos e eu posso dizer para você que eu fui criado dentro do escritório de contabilidade desde criança, porque minha mãe era contadora e meu pai técnico em contabilidade, começaram desde jovens no escritório de Ah, contabilidade que legal. e assim foi se sucedendo. Naquela época não tinha essa conversa de deixar na creche, deixar com a empregada. Então, minha mãe me levava no escritório e eu tenho na minha memória, bem fresco assim, eu quando era pequenininho, então ela dava aqueles talãozinho de nota, você não é acho que dessa época, mas eu ficava carimbando lá os talãozinhos, Talãozinho de nota. talãozinho de nota, brincando com um carrinho dentro do escritório, né. Eu me lembro disso muito perfeitamente, né. Beijo mãe, te amo. Calma aí, gente. Opa, fiquei Qual até qual qual o nome dela? Aide. Aidê, é o seguinte, Aidê, você que está vendo esse podcast no canal do YouTube, você deve estar aí na sala agora, com a família reunida, isso, com o Jairo, tá aí, né? Olha que legal, que bacana, manda um beijão pra ela agora. Então mãe, te amo, hein. E memória do meu pai Jaime também, ó, um beijão pra vocês. Seu Jaime. Ah, então, desde que você era criança, pequenininho, já correndo ali, já Já no vivia ambiente. no mundo da contabilidade, do escritório contábil, já vivia nesse mundo desde criança. Cara, Eu não e me lembro de outro lugar, assim, de trabalho, eu não me lembro de outro lugar. então literalmente você nasceu no trabalho, Isso aí. né? Ô Jairo, hoje, né, a gente está num momento aí de declaração de imposto de renda, né, que muita gente não gosta, às vezes, de ouvir essa palavra, imposto de renda. E aí eu vi um vídeo seu muito legal no teu Instagram, que você fala assim: "Olha, tal profissão, qual tal problema, cuida disso. Você que é médico, cuida disso. Contabilidade, imposto de renda, tem que ser o contador". Perfeito. É, tem muita gente que faz a sua própria declaração e dá dor de cabeça, cara. Tem bastante. Normalmente eu sempre aconselho procurar um profissional, que tem esse conhecimento, por quê? Qual que é o foco do profissional que conhece o imposto de renda? Ele sabe dos cruzamentos das informações da Receita Federal. Então a empresa declara aqui, o contribuinte declara aqui, o médico declara aqui, o contribuinte declara aqui. E essas junções é que dão a malha fina. Então, se você não conhecer desse mecanismo, não tiver uma expertise para isso, seu imposto de renda pode cair na malha fina. Mas isso é uma coisa fácil de resolver. A gente aqui costuma receber muita gente que fez, caiu na malha fina, tentou se aventurar sozinho Sim, sim. e depois vem para a gente ajudar e fazer as correções, né? Qual é o nome da empresa? A gente fala o nome da empresa hoje. Grupo União Nacional Contábil. Se você procurar no Instagram, Grupo União Contábil. Legal. E vocês já estão quanto tempo? Pouco Cara, tempo vocês estão aqui, né? é, Pouco tempo, né? a empresa ela é de 1963. Caraca. E nesse prédio aqui nós estamos há mais de 50 anos, então na região, muitos conhecem a empresa por estar nesse local há 50 anos atendendo a região aqui. E toda São Paulo, né, Grande São Paulo também. Que legal. Isso é bacana, o pessoal tá nos vendo aqui, porque traz credibilidade, né? Eu acho que quando você está muito tempo no local, muito tempo assim na região e fazendo um bom trabalho, isso traz uma credibilidade, né? Eu acho que hoje em dia as pessoas, alguns procuram preço, outros procuram realmente valor naquilo, né, naquele serviço, naquele trabalho. E quando você traz, assim, esse tempo de empresa, eu fiquei imaginando quantas mudanças você teve que se adaptar e as pessoas também com relação à declaração de imposto de renda, contabilidade, a questão fiscal da empresa. Como que as pessoas tiveram aí que estar se adaptando, né, cara?
Olha, nós passamos por 2 grandes reformas. Uma é essa que está vindo agora, que é a reforma tributária. Antes dessa, nós passamos na reforma do Plano Real. E assim, eu costumo dizer que o contador brasileiro, ele se adapta em qualquer lugar do mundo, porque a gente já passou por tanta diversidade, tantas mudanças e teve que se adaptar. Então, eu me lembro, você também acredito que lembre, quando veio o Plano Real, Sim. que as mudanças da moeda e O RV, né, era o o erro RV, isso. faz continha, é cruzeiro, cruzado, cruzado novo, cruzeiro real, real, e assim vai as mudanças. E aí foi uma fase na época do Fernando Henrique, né? Aham. Então isso para as empresas, esse período, foi um período terrível, na questão de precificar produto, de vender produto, né. Então foi um momento muito difícil para os escritórios de contabilidade, para os contadores a essa adaptação. Uhum. Foi uma transformação muito grande, onde trouxe muita oportunidade para quem estava no mercado, trabalhando com contabilidade. E hoje nós estamos numa segunda era, que eu me lembre, de transformação, que é a reforma tributária. Nessa reforma tributária, ela veio para as empresas e para a pessoa física. Então, você vai lembrar, isenção de R$ 5.000 para a pessoa física no imposto de renda, válido agora para esse ano, para quem vai declarar o ano que Ano que vem. vem. Isso é uma das etapas. E aí tá vindo a reforma tributária bem profunda para as empresas, aonde as empresas vão ter que optar por um regime, ou continuar no Simples Nacional, ou ir para o lucro presumido, Que dúvida, né. pagar o ICMS que não vai ter mais, que aí vai virar IBS, CBS, pagar os outros impostos Não, federais, calma, calma, calma aí, vai mudar? vai mudar. No gente, já anota aí, já presta atenção, para tudo, grava aí, anota, vai mudar? Então, ICMS, ISS, ele vai parar de existir. Nós estamos numa transição que começou esse ano como teste, tá Aham, indo. aham. O ano que vem efetivo e vai até 2030 e poucos aí, são 7 anos de transição praticamente. Então o ICMS praticamente vai acabar, o ISS também vai acabar e vai ser substituído por os impostos chamados IBS e CBS, que são impostos federais. Um bloco vai ser impostos federais e no outro bloco vai envolver os impostos municipal e estadual. Isso só muda as letras, o que que vai mudar realmente para a empresa? Não, ele vai mudar uma transformação, profunda na forma de apuração do imposto Uhum. e nas alíquotas de imposto. O governo diz que vai melhorar muito para as indústrias, para o comércio e vai ficar um pouco mais caro para os prestadores de serviço. Mas tudo isso, as alíquotas ainda não estão bem definidas efetivamente. Em 2027 que a gente vai ter as alíquotas certas, ainda pode ter alguma mudança até o final do ano, mas uma coisa é certa, a reforma tributária está aí e aquele que não acha que não vai surgir, não vai acontecer, esquece. Tá bobeando, vai perder a onda, vai deixar de surfar essa onda. E para os escritórios de contabilidade, gente, ó, oportunidade do quê? Trabalho e remuneração. Por quê? Hã. É um trabalho que não existe até hoje, então você vai ter que pegar o seu cliente hoje ou outros novos clientes e falar para Aham. ele: "Ó, o melhor caminho é aqui, É isso. o melhor caminho é esse outro", mas isso tudo na base do quê? De cálculos, de contas, de, verificação de futuro. Olha, para quem que você vende? Você vende mais para pessoa física ou você vende mais para pessoa jurídica? Olha, se você vende mais para jurídico, o caminho é esse, se você vende mais para físico, o caminho é esse. Então vai influenciar, nesse pessoal que vende Mercado Livre, nas empresas de comércio de Hum. rua, para quem vende produto, empresas que vendem para outras empresas, né, B2B, B2C, vai Uhum. influenciar bastante. Então, essa é uma reforma profunda que vem aí, mas não é muito bem a nossa praia aqui de conversar hoje. E para o imposto de renda, a reforma é o quê? Isenção de 5.000 e todo ano tem uma mudancinha no imposto de renda aí que a gente pode falar alguma coisa sobre isso. Ô, Jairo, qual que é a maior dúvida da galera quando vai fazer
2 perguntas que eu quero fazer aqui. Tá. A primeira, qual é a maior dúvida que as pessoas têm na hora de fazer a declaração, né, essa é a primeira. E a segunda, qual é o erro que as pessoas mais cometem na hora que vai fazer a sua declaração de imposto de renda? Cara, antes de começar a falar, eu quero fazer 2 agradecimentos, porque ontem eu tive na Universidade de Guarulhos, Ah, que legal, na UNG de Itaquaquecetuba, falando uma palestra para os alunos e para formandos, sobre imposto de renda. que bacana. E agradecer ao Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, que me indicou para fazer essa palestra lá. Boa. Então, fazer o agradecimento e dizer o seguinte: olha, a dúvida que a grande maioria tem, grande. Dependentes, como declarar os dependentes, essa é uma Uhum. das grandes dúvidas. E outra, deduções no imposto. O que eu posso deduzir e o que eu não posso. O que abate no meu imposto, o que faz diminuir para mim pagar ou não. Essas são as grandes dúvidas, né? Então, por exemplo, quanto a dependente. Eu tenho um dependente. Vamos ligar o dependente ao CPF. Tá. Então, aquele CPF de dependente só pode constar na minha declaração. Ele não pode ir na declaração da minha esposa. É só de uma pessoa. Então, se você é um casal separado, eu pago pensão, é outra modalidade. Você faz a declaração não como dependente, como alimentando, né? Ah, é? Decisão judicial, põe lá o número da decisão, põe lá o quanto você está pagando, determinado pelo juiz. Certo. Agora, se você é separado só de corpos, você não pode colocar esse jovem ou a jovem como seu dependente. Ele vai na declaração com quem está a criança, então a mãe ou o pai, né? Então, normalmente se usa esse caminho. Então, essa é uma dúvida muito frequente. Muitas pessoas caem na malha fina justamente por isso, porque põe a criança no pai E e a criança no imposto de renda da mãe. E entendi. aí dá Os conflito, 2 ficam Receita Federal cruza, e aí aquele abatimento que você achou que ia ter, já não tem, aí você é glosado, malha fina e pagar a diferença do imposto. seguindo nessa linha, por enquanto, da dos dependentes, né, eh, o que que entra, vamos supor, além de escola, né, assim, geralmente escola, nós sabemos, a grande maioria sabe que é o que entra ali, mas o que tem mais ali de gastos com esse dependente que eu posso colocar? Dentista eu posso colocar, sei Perfeito. lá, atividade física, alguma coisa assim. O que que eu posso colocar e que às vezes as pessoas não saibam, não têm Tá, conhecimento e fala assim: "Passou batido". ó, vamos lá. Tudo que acontecer de instrução, é a instrução para o dependente ou para você mesmo como declarante. Então, escola, faculdade, pós-graduação, desde que seja legalmente constituída as empresas, né, que te forneçam pelo CNPJ. Por que que eu digo isso? Hum, Porque tem alguns tipos de escolas, vamos se dizer assim, que não dá dedução. Então, por exemplo, aulas de inglês. Apesar de ser uma escola de línguas, ela não dá para deduzir no imposto de hum, renda. Então, escola de dança da criança não pode deduzir no imposto de renda. Então, uma escola de teatro não pode deduzir. O filho faz uma escolinha de futebol, sim, isso também não não pode pode. deduzir. O que pode? Aquilo que é realmente de educação normal, vamos se dizer Sim. assim. Então, pré-escola, primeiro a quinta série, eu tô no antigamente ainda, que hoje a Sim, nomenclatura é mudou outras, muita né, coisa, é. mudou mais universidade, então esse pagamento você pode deduzir. E só lembrando o seguinte, eu não vou saber o valor de cor agora, tá, é Tá, três aham. mil e quinhentos e tanto, mas esse é o limite da dedução. Então não é porque você pagou R$ 10.000 de escola que você vai descontar os 10.000, vai deduzir no Ah, seu imposto. Tem um limite, e esse limite é 3.500 e trava alguma. ali e não passa mais. Não passa mais, então Então tem não um adianta limite. você chegar e colocar: "Ah não, faz curso de AD entra também ou não?" Não, à distância? Não, É, se for universitário entra, entra, se né. for faculdade Que entra. hoje tem muitas faculdades, muitos Muitas, cursos muitas. em AD, né, então Isso, acredito que entra. entra. Então o limite ali é em torno dos 3.000. 3.500 e alguma coisa, que eu não sei de cor mesmo, esses números Sim. são tantos números, Aliás, né. gente, é tanto número, É, aliás, é tanta senha para gravar, né, senha do Gov, senha não sei do quê, e isso. e vou te falar, não é fácil, né, meu. E Vida aí vida de contador não é fácil não, né. nossa, vida de contador é uma loucura. E seguindo a pergunta
completando ela que você a nossa fez segunda pergunta. completando ela, Hã. então, por exemplo, despesas de saúde, Isso que eu ia falar. o que pode deduzir? Médico, dentista, psicólogo, eh qualquer coisa que seja relacionado à saúde, porém, remédio, não pode. O pessoal coloca, ô Jairo, já Tenta pegou tenta colocar. Então, por exemplo, tenta, gente, tenta colocar. tenta, não tem jeito. Óculos. Ah, eu fiz o óculos, passei no oftalmologista, ele me deu o óculos para fazer. O oftalmologista você pode colocar a despesa dele, ele te deu a nota, você pode colocar. Agora o óculos que você fez, apesar de ser necessário Sim. para a saúde, ele não pode ser colocado. Então, eu fiz uma prótese dentária, o equipamento, o material da prótese, você não pode, você vai o serviço Do do dentito dentista, cirurgião, né. do cirurgião, do odontólogo lá, esse você pode usar para dedução. Agora coisas desse tipo não, remédio, mas eu tomo um remédio caro, a minha mãe é minha dependente, ela tem 80 anos e eu compro remédios para ela, eu gasto quase R$ 2.000 por mês. Infelizmente você vai deduzir só, você vai usar a sua mãe como dependente, né, se ela é só sua dependente, você cuida dela, mas a questão do remédio você não vai conseguir ter dedução, porque não é previsto em lei, né. Hum. Então Tira uma dúvida minha, você trouxe a questão do dependente do caso dos pais ali, né, os avós e tal. Eles entram também nessa linha ou vamos supor, meu pai e minha mãe são aposentados, né, tem a renda perfeito. deles, são aposentados e tal, preciso ver até se acredito que meu pai precisa declarar, mas eles entrariam como dependente ou não? Então, aí tem um detalhe muito importante, ó, dica de ouro essa aqui, hein, dica de ouro, Foi hein. boa a pergunta? Ótima, Então boa. e nem foi combinado, viu gente, Aliás, ótima gente, pergunta. sem roteiro, gente. Não Aqui tem ro é aqui é vida como ela é, sem roteiro, conexão 100%. E essa pergunta faz sentido? Então vamos lá, Rogério, ó, você vai fazer a sua declaração de rendimento, Tá. imposto de renda. Você vai declarar a sua renda. "A minha mãe é minha dependente". Se ela é sua dependente, ok, então você tem que lançar o rendimento de aposentadoria dela também. Então não é só o seu rendimento, o que ela recebeu também. Então na maioria das vezes, quando você soma 2 rendas, a sua e a dela, aí já vai dar imposto a pagar. Hum, Por quê? Normalmente, o brasileiro, a grande maioria, recebe um salário mínimo de certo. aposentadoria. Então, vamos imaginar, suposição, Rogério recebeu 30 mil reais ano, esse valor está isento. Só que a mãe dele é dependente, recebeu mais 22 mil lá como dependente, que é um salário mínimo que dá. Soma as duas rendas, já deu 52. 52 cai na tabela do imposto de renda, você tem que pagar o imposto. Então, qual que é a dica aí? Se ela é sua dependente, você tem despesas médicas, você paga plano de saúde, ok, você vai usar também as deduções. Agora, se não, você vai declarar, fazer o seu imposto de renda separado do imposto de renda dela. Entendi. Porque aí você continua na isenção, se você precisar fazer, lógico, e ela também, se precisar fazer, faz separado, né? Tem que ter muita atenção nisso, porque isso é uma das grandes coisas que cai na malha fina. Você acha que só porque a pessoa é sua dependente, você lança só as despesas dela, Sim. mas esquece de pôr a receita. Muitas vezes a sua mãe, que é o exemplo, além da aposentadoria, ela recebe um aluguel. Aí é mais uma renda para se somar. E aí no cálculo vai aumentando. Então tem que ficar muito atento isso, na hora que está fazendo o estudo do imposto de renda, verificando as possibilidades, qual o caminho é melhor. Então nada melhor do que procurar um profissional que entenda isso, tá É, certo? porque não é tão simples assim não, viu, gente. Agora você trouxe uma questão de aluguel, o cara tem várias casas de aluguel, é aquela mobiliária, de bairro, o cara vai lá e faz o depósito de dinheiro, faz o Pix. O que faz para declarar esses aluguéis? É simples ou não? Olha, não tem muito segredo. Se você está numa imobiliária, a imobiliária ela vai te fornecer um documento que vai lá vir. Quanto foi o aluguel? 1.100. Quanto foi a comissão da imobiliária? R$ 100. E quanto foi que você recebeu? R$ 1.000. Esse dinheiro entrou na sua conta, vai somar o ano todo.
o Rogério recebeu R$ 12.000 de aluguel e a imobiliária 1.200. Então você vai lançar lá os seus 12.000 de rendimento de aluguéis e mais lá nos pagamentos, você vai lançar a imobiliária que você pagou para ela. Porém, esse valor não deduz no seu imposto de renda, tá? É Ah, uma não. remuneração da imobiliária, mas não ajuda para deduzir. Você só vai indicar a imobiliária. Ah, eu não recebo para ir lá imobiliária. Sou eu mesmo que recebo em dinheiro. Uhum. Gente, Receita Federal tá de olho em tudo. Então, assim, passou o dinheiro na sua conta. Ah, ele me paga com Pix, mas o contrato aqui é meio informal, não está em Sim. imobiliária. Obrigatoriedade de colocar na declaração também. Porque você tem que pensar o seguinte: o que é o imposto de renda? É uma declaração de ajuste anual. Você vai ajustar o que aconteceu no ano anterior Uhum. e aquele valor que você ganhou, vamos imaginar que você ganhou 50.000 no ano, o seu patrimônio, o crescimento seu patrimonial tem que chegar nesse limite. Porque imagina o seguinte: fiz a declaração, ganhei 50.000, comprei uma casa de 100. E da onde veio os outros 50? É. Então, eh, você tem que colocar todas as suas rendas para você justificar o seu crescimento patrimonial. Tem pessoas que falam: "Ah, eu ganhei 50 e gastei 50". Tá, e você comeu o quê? Hum. E você, no final de semana, se divertiu o quê? Não sobreviveu? Então o imposto de renda tem que ter um balanceamento, ele tem que ter uma margem para você realmente, fazer parte do seu patrimônio e da sua renda, desde que isso não te prejudique na hora do dia a dia. Então recebeu o dinheiro, recebeu na conta, recebeu o Pix, recebeu tudo, faz a declaração do imposto de renda, você vai dormir tranquilo e vai estar seguro. Eu trabalhei 18 anos no mercado financeiro. E uma coisa que muitas pessoas, não sei se hoje ainda estão fazendo, mas algumas empresas, algumas pessoas, pessoa física, um cara tem, sei lá, 500.000 aplicado. Aí tá faltando, sei lá, alguns dias para acabar o ano, ele vai lá, faz um cheque administrativo aqui para mim e tira todo esse dinheiro. É para que essa informação, depois, na hora que for sair lá o relatório do banco, né, de rendimentos, não apareça esse valor investido. Cara, essa estratégia que você acontece ainda, é válido ou realmente é muito arriscado, o cara realmente pode dar um grande tiro no pé? Olha, eu costumo brincar e dizer assim: isso vale lá na Suíça, aqui no Brasil não acontece isso, tá? Aqui não acontece. Mas tirando a brincadeira, isso talvez antigamente acontecia bastante, Sim, mas hoje não não faz acontece. sentido. Não faz sentido porque tudo é interligado, gente. Nós estamos numa época de inteligência artificial, cruzamento de informações. Ó, vou dizer alguns cruzamentos básicos, tá? Todas as empresas médicas, dentistas, clínicas, eles fazem um documento chamado DIMED. Esse DIMED é onde vai todas as informações de quem consumiu, aquele produto daquele serviço de saúde. Então o seu nome vai estar lá. Certo. Quando você fizer o seu imposto de renda, cruza a informação. Imobiliária, ele tem que fazer um documento chamado DIMOB, que é de aluguel. Então ele informa quem pagou o aluguel para quem. E aí, na sua declaração de imposto de renda, cruza a Cruza também. informação. Aham. Existe a e-financeira, que os bancos são obrigados a mandar pelo governo. Então, é ilusão você achar que o governo não sabe dessa movimentação. Porque existe também uma conta reversa. Ah, eu tirei o dinheiro. Eu vou dar um Ok, exemplo básico. Eu tinha 300.000, chegou em dezembro, eu tirei e fiquei com 10.000, tá? certo. Ah, mas vai aparecer só o valor de 31/12. Sim, Não vai, 290.000 não vai aparecer, tá? Só que quando você recebe o informe do banco, lá vem dizendo, ó, esse valor que teve no ano, que eu não sei qual é, mas hoje é 10.000, ele teve um rendimento de aplicação financeira de R$ 35.000. 10 E mil. aí você faz uma conta inversa, você vai descobrir que aquele R$ 35.000 tinha que ser uma aplicação de 290. Olha só, gente. Olha, é verdade, porque senão, como que 10.000 vai render esse valor? Isso. Ah, então é Eles se enganar, você vai. você enganar. Querer enganar.
uma coisa que o governo já sabe. Então, eu falei da Admet, falei da Admob, falei da E-Financeira, tem vários de crédito, as máquinas de cartão de crédito também são obrigados a mandar. Engano seu achar que o governo não sabe quanto você gastou no cartão de crédito. Ele sabe, gente. Então não adianta tampar o sol com a peneira. Você tem que realmente ter um equilíbrio. E com a reforma tributária, isso está muito mais latente, porque o imposto ele vai ser sobre o consumo realmente, né? Então, eh, todo mundo vai passar a exigir as notas, as empresas, tudo, porque elas vão gerar crédito. Hoje não gera crédito, só gera para as grandes empresas. Uma empresa no Simples Nacional, ela gera um crédito pequenininho. Pequeno. Com a reforma tributária, ela pode, se você fizer a opção no momento certo, gerar um bom crédito. Ou, de repente, eu vou vender para alguém que ele vai falar para mim assim: olha, não é mais viável comprar da sua empresa que é Simples Nacional. Eu acho que eu vou ter que comprar de uma empresa que é lucro presumido, porque ela dá muito mais crédito. Apesar de ser um pouquinho mais caro, ele dá mais crédito. Então tem que fazer conta mesmo. Então, isso com a Claro. reforma tributária vai pegar no bolso do consumidor, vai ser muito mais fácil o cruzamento das informações. Que hoje o Brasil tem o maior sistema de cruzamento de informações do mundo, gente. Se não é o primeiro, é um dos 3 O primeiros, Brasil? o Brasil. Caraca. A tecnologia do Brasil para isso é sensacional. É, gente, não tem como escapar, hein. Eu vi uma vez um vídeo do Flávio Augusto, falando assim: "É, se eu fosse montar uma empresa hoje, a primeira coisa que eu ia verificar é a questão da tributação para saber qual segmento que eu vou fazer". Faz sentido isso? Faz muito sentido, muito sentido. Ó, com a reforma tributária, vamos lá, um montador de imóveis, tá? Vou dar um exemplo bem básico. Um montador de imóveis, ele pode chegar a pagar talvez 27, 28% de imposto, porque ele é montador de imóveis, prestador de serviço. Certo. Se ele for uma indústria de imóveis, a carga tributária dele vai ser muito menor. Não sei te dizer quanto Sim. hoje, mas talvez, sei lá, vou falar uma besteira aqui, 15%. Tá. Já é quase a metade do valor que você vai pagar como prestador de serviço. Hum. Então, realmente você tem que analisar o qual é o melhor caminho, o que é melhor para você, para quem você vai vender, você vai ter que analisar também. Para quem que eu vou vender? Vai ser para consumidor final ou eu vou revender o produto? Também vai impactar na sua carga tributária. Então, todas essas análises você tem que fazer na hora de abrir uma empresa. Então, quando um cliente vem aqui, nos procura, olha, eu quero abrir uma empresa, não é simplesmente já que, eu quero abrir uma empresa, eu quero abrir uma marcenaria. Certo. A gente fala: "Senta aqui, conta para mim o que que você faz exatamente. Vamos botar no papel. Ah, eu faço isso, eu também faço isso, eh, você me contrata, eu faço os móveis planejados para você, mas quando também dá, eu tenho meu cadastrinho lá na Casas Bahia, e aí quando eles vendem um móvel e precisa do montador, eles me ligam, eu vou Certo. só fazer a montagem do móvel". Então a gente tem que estudar tudo para colocar, talvez eu fale um pouco grego, os quinais direitinho, Ah, que os são canais. que são as atividades, para saber o que compensa e o que não O que que é compensa. um KEDAI, assim, pra galera entender um pouco? O KNAI é um código de atividade do governo, é Código Nacional de Atividade Econômica, aonde você determina qual é a atividade da sua empresa. Então, para um comércio varejista de calçados, ele tem um código específico. Para um açougue, ele tem um código específico. Para uma indústria de parafuso, ele tem um outro específico. Para uma instituição financeira, ele tem um outro específico. Uma palavra que está em moda, para uma holding, Ah, agora essa palavra tem tá em moda mesmo. tem específicos. Então, existe, os códigos específicos para cada atividade, né. Então esse é o KINAI. E aí a gente estuda através de programas, assessorias que nos permitem verificar qual é o melhor enquadramento, se é melhor estar no Simples Nacional, se é melhor no presumido, se é no lucro real, depende do seu faturamento, são uma série de coisas. E só quem consegue fazer isso realmente é um contador especializado que pode te auxiliar.
Aí você fala: "Não, mas eu mesmo vou abrir minha empresa". Gente, esquece, É, porque porque tem esse lance, né, a pessoa mesmo pode abrir, não é? Ou não, eu tô falando besteira? não pode. "Ah, eu posso abrir uma MEI a qualquer tempo, qualquer um abrir uma MEI". Você pode estar enquadrado MEI? Certo, pode, é fácil de abrir, tranquilo. Mas uma empresa mesmo já é um pouco mais difícil, Certo. porque, se você por exemplo, se você perdeu o time, o momento, você deixa de enquadrar no Simples Nacional na abertura. Deixou de enquadrar, você vai virar uma empresa do lucro presumido, obrigações acessórias são muito maiores. Sabe qual o grande problema? Hum. Você só vai poder pedir o enquadramento no início do ano seguinte. Nossa. Então, hoje nós estamos em Aí é um abril, prejuízo. olha o prejuízo. É, Então, se você não procurar um profissional aí é que tem prejuízo. conhecimento, o prejuízo pode ser muito grande. Você pensa que está ganhando, ah, não vou pagar o contador porque ele vai me cobrar R$ 500. Você pensa que está ganhando, na verdade você está perdendo, porque as multas podem ser muito maior que isso. Legal. Existe algum órgão, alguma que verifica, que dá uma premiação para os trabalhos dos contadores? Como que é isso aí? Tem alguma associação que está sempre ali, incentivando, trazendo informações, de fazendo mostrando as mudanças? Como que é Legal. esse os bastidores aí de quem realmente vive da contabilidade? Cara, são várias, entidades, vamos se dizer assim, que auxiliam o contador. Então eu vou falar a nossa entidade maior, que é o Conselho Federal de Contabilidade, e aqui nós estamos no estado de São Paulo, o Conselho Regional de Contabilidade do estado de São Paulo. Dentro do conselho, ele faz várias palestras, várias apresentações, dentro do seu site tem autoestudos que te auxiliam no momento das mudanças. Então, por exemplo, tá na moda reforma tributária? Palestra, reforma Sim. tributária, aprendizado, contabilidade pública, imposto de renda, palestras, como fazer na prática, muitas dicas da reforma tributária. Então, Conselho Federal de Contabilidade tem, inclusive online. Você que é contador, ó, se cadastra lá, CRC-SP, entra lá no site, faz o cadastrinho, lá tem muito material para você aprender, muito. Segundo, nós temos em São Paulo o SESCOM, que é o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, Uhum. que também tem muitas palestras. Eu participei na semana passada, chamado Conexão Paulista. Conexão Paulista. Cara, foi para a cidade de Birigui, em São Paulo, Ah, que legal. levou lá o aprendizado para aquela galera da região que se inscreveu, e depois no dia seguinte nós fomos para Presidente Prudente, Olha só. também um dia para levar o aprendizado para os contadores daquela região. Então, Sescom junto com o Conselho Regional de Contabilidade fazendo essa parceria e levando, atividade para o contador em todo o estado. E aí nós vamos ter N empresas, essas todas que eu falei, a grande maioria é gratuito, tá? Tudo Não gratuito, paga. não paga. Palestras, apresentações, cursos online, e ainda mais, conta ponto para você. Então, estudante pode participar, pode fazer. E aí nós temos N empresas que fazem, eh eh, palestras, cursos online, remunerando, né. Sim, sim. E também no YouTube tem muita coisa, mas tem que procurar as coisas boas, que tem É, muita coisa que furada, né. contradiz. E pegando esse gancho, eu não podia deixar de falar que no final do mês passado, começo do mês, eu fui premiado, eu ganhei Que um troféu legal. que eu trouxe aqui, ó, Cadê? mostrar para vocês aqui, ó. Olha só, gente. Deixa eu Eh, esse troféu tem muito orgulho, foi fala um um pouquinho desse troféu, ele foi um desse summit, reconhecimento. que eu participei, chama, Summit IRPF 2026 da Conferir. Conferir é uma plataforma que ela trata de imposto de renda, e ela tem os programas voltado a quem faz imposto de renda. Uhum. E eu participei da votação, do concurso, e a nível Brasil, eu cheguei numa categoria de entre os 100 maiores influentes a nível Brasil. Caraca. E lá no dia do evento, tive a grande satisfação, o privilégio de ficar em segundo lugar a nível Brasil, Nossa, que legal, recebendo essa parabéns. singela homenagem, mas o que mais me valeu foi o reconhecimento. O troféu é
é apenas simbólico. E também mandar um abraço pro meu amigo Vancrey, que Vancrey? que ele ganhou em primeiro lugar. Ô, Vancrey! Pô, E em primeirão, parabéns, Vancrey. parabéns, Vancrey, parceiro, amigo, ele é do interior de São Paulo. Ah, que legal. E assim, contador, gente, a gente não é desunido, é uma classe unida. Engano quem acha que contador briga, tá? Tem muitos contadores, meus amigos. Se eu mostrar meu WhatsApp aqui, eu devo ter uns 1000 contadores no meu Legal. WhatsApp. No Brasil todo eu tenho amigos da contabilidade, peço ajuda. Esse network aqui é maravilhoso. Então eu tive a honra de ser premiado porque foi uma votação popular. Olha só. As pessoas e os contadores votaram. Então eu fiquei em segundo lugar, não como o melhor imposto de renda, não é isso. É como o mais influente em imposto de renda. Olha só, que Então, assim, legal. eu faço lá na minha página do Instagram, lá eu falo um pouquinho de imposto de renda, eu sempre estou postando alguma coisa. Então, eu acho que o caminho é esse, você ajudar as pessoas, divulgar, falar do seu trabalho e dessa parceria. Eu acho que trazer conteúdo com qualidade, né, eu acho que você trazer um pouquinho do seu dia a dia com qualidade, ajudando outras pessoas com as suas informações que você traz também no teu Instagram, acho que isso que é válido, né, cara? Cara, eu assim, eu me sinto realizado toda vez que me convidam, por exemplo, para você dar uma palestra e falar sobre a profissão, de como eu comecei e até onde eu cheguei. Eu vou confessar para você aqui, ó, muitas pessoas talvez já escutaram eu falar isso. Eu nunca na minha vida, nunca. Hoje eu sou conselheiro do Conselho Regional do Estado de São Paulo. São 72 conselheiros em São Paulo. Eu sou um deles. E eu nem na minha mais singelo pensamento, assim, eu sonhei que um dia eu ia chegar como conselheiro do conselho. E lá no conselho eu consigo ajudar as pessoas. Em que sentido? Por exemplo, ontem eu falei para você, eu fui na universidade dar uma Sim, palestra sim. para o pessoal, para os estudantes. Então, semana que vem, por exemplo, eu vou fazer uma apresentação na ETEC da Zona Leste para os Legal. estudantes sobre as ciências contábeis, sobre a profissão. Então, dizer que tem um caminho muito grande, que tem. Imagina o seguinte: quantos milhões de empresas no Brasil existem? Nossa. Quantos milhões de empresas precisam de um contador? Ó, e eu estou falando geral: empresa de serviço, empresa de saúde, ou autarquias, agronegócio, indústrias, governo. Todo mundo precisa do contador. O campo para o contador é maravilhoso, é amplo. Você pode ter seu escritório de contabilidade, você pode ser auditor, você pode ser perito, você pode ser professor, Muito legal. você pode ser um cientista contábil, que a verdade a palavra é um cientista contábil, né? Boa. E ajudar as pessoas. Então, eu fico muito feliz quando eu sou convidado para fazer essas palestras e 99% é gratuito, tá? Sim. A gente vai lá com imenso prazer, porque eu gosto de falar, eu gosto de falar sobre o conteúdo, eu gosto de mostrar a trajetória de um contador como eu. Tem vários contadores que seguiram a mesma trilha, eu conheço vários que veio de família, de escritório de contabilidade, que o Uma escritório tradição já. então, mas que os escritórios começaram pequenininho, Uhum. começaram com o pai, com a mãe, no fundo de casa, pequeno, foi crescendo, os filhos, eh, alguns assumiram o escritório de Sim. contabilidade da família, porque esse é um grande problema. Eu tenho um podcast que eu fiz para um amigo meu de uma empresa chamado Moncast, Uhum. que fala sobre hereditariedade de escritórios de contabilidade, de você fazer a passagem dos pais para o filho Sim. sobre o escritório de contabilidade, que é uma das coisas mais É difíceis, difícil. você deixar um herdeiro, não é simples, porque ele tem que entender, ele tem que estar junto com você o dia a dia, porque imagina assim, eu falecer amanhã, Quem que vai tocar, quem né? que vai tocar isso aqui? Então você tem que preparar um herdeiro, você tem que preparar um sucessor, não vou nem dizer herdeiro, É isso que eu ia te falar agora. é Que um tem uma sucessor, é diferente. que é diferente essa questão de herdeiro e sucessor, né? Isso. O sucessor é aquele cara que está preparado
para sucedê-lo na sua falta. É aquela pessoa que está lado a lado com você e vai aprendendo com você pelo que você passou, pelo que você sofreu, pelo que você errou e acertou, E logicamente, mantendo os valores, né. mantendo os valores, porque o mais difícil é manter a cultura da empresa. Puxa no seu pensamento quantas empresas você conhece que um dia morreu o dono da empresa e a empresa em 1, 2 anos faliu. Tem muitas. Por quê? Porque não tinha um sucessor, tinha herdeiros, mas não sucessor. Caramba, gente, que bate-papo, hein, cara. Que massa. É o seguinte, aqui no Conexão Combicast nós temos um telefone, você viu ali, né. Eu vi. Você já teve um telefone desse ou não? Cara, eu já tive Já? um desse quando era mais novo. Esse telefone é um telefone mágico. Não, pode deixar o troféuzinho aqui, a gente Ah, passa o telefone pra cá. Vou dar a câmera aqui pra mim. E é o seguinte, Jair, vamos deixar aqui, ó, ficou mais fácil pra você ligar. vamos lá, vamos mudar a canequinha aqui, ó, de lado. Isso, boa. Esse telefone, ele tem um poder de você fazer uma ligação para o passado, de repente, mandar um recado para alguém ou para você mesmo, o passado, ou você pode optar também de mandar um recado para o Jairo daqui 10 anos, né. Então, você vai discar aqui o ano que você quer mandar o recado, que você quer ligar, ou o passado ou o futuro, ou pode ser os 2. E aí, o que que você escolhe? Cara, eu acho que eu vou ligar pra mim no futuro. Para você no futuro, daqui 10 anos, Pode ser 10 anos. pode ser? Então você vai discar aqui, tira do gancho. Nós estamos em 2006, 26, então você vai discar aí 2036. 2036. Boa, coloca aí, espera um pouquinho. Gente, uma ligação dessa para o futuro demora um pouco, né? Olha lá, chamando. Pode falar. Fala, Jairo, meu amigo, tudo bem? Quero saber como você tá aí no futuro. 10 anos se passaram, a gente acompanhou de longe, mas conta pra mim, como é que você tá, né? O que que a vida fez com você na área contábil, aonde você chegou? Conta pra mim um pouquinho. Boa. Isso aí, gente. Olha só, hein? Olha, depois daqui 10 anos, você vai acessar o nosso canal do YouTube lá. E você fala assim, deixa eu ver aqui qual que é a mensagem. Que bacana. Tá curtindo o bate-papo? Cara, pra mim tá sensacional. Eu tô aqui bem tranquilão, o pessoal passando na rua, eu batendo um papo aqui. Tá muito legal. É muito diferente. Diferente. Ô Jairo, a gente tá chegando ao final do nosso podcast. E antes de encerrar, tem alguma pergunta que você gostaria que eu fizesse? Você, caramba, eu queria ter falado tal coisa, o Rogério não perguntou. Alguma coisa que passou, você falou assim, puxa, eu queria falar isso e não falei no podcast? Cara, talvez poderia a pergunta: qual foi a sua trajetória até chegar até aqui? Talvez essa seria uma pergunta, assim, até para as pessoas conhecerem um pouquinho. Qual que é a trajetória? A trajetória é o Jairo, pai técnico em contabilidade, mãe contadora. Fiz escola pública, fiz um técnico em contabilidade, naquela época a gente fazia o técnico em contabilidade, tirei meu CRC quanto técnico. Depois pode falar o nome das universidades, Pode, cara? por favor. Bom, ó, fiz meu colégio técnico no Infante Dom Henrique, na Vila Matilde, onde eu tirei meu CRC de contador, de técnico em contabilidade. Depois eu fiz a Universidade São Judas Tadeu, na Moca, aonde eu me formei em bacharel em ciências, contábeis. No futuro, eu fui estudar direito, eu fiz bacharel em direito. Aham. Eu não sou advogado, tá, gente? Mas aí eu fiz uma pós-graduação em direito empresarial que me deu muita visibilidade, nas empresas, assim, para entender o funcionamento, o que é melhor, o que não é. Então aprendi muito com a faculdade de direito e a pós-graduação. Legal. Aí comecei
a trabalhar, aliás, sempre trabalhei no escritório de contabilidade, só que teve um período que meu pai deixou na minha responsabilidade tocar o escritório. Ele foi fazer outros projetos e dali eu senti que era o meu momento. Foi um peso muito grande, Imagino. porque eu trabalhei com pessoas mais velhas que eu e me conheciam desde pequeno. Então essa trajetória não foi fácil, porque imagine você trabalhar com pessoas mais velhas, ter que Sim, comandar pessoas mais velhas, mas eu tive pessoas ótimas do meu lado, muito ótimas mesmo, assim, que me deram ensinaram, suporte. que me deram suporte. E aí eu, Isso é ser sucessor? cara, isso é ser sucessor. Então eu aprendi, para você ter uma ideia, eu tenho hoje 38 anos de escritório de contabilidade. 38. Não Uma é, vida, hein? não é 38 dias. Uma vida. E nesse meio do caminho eu me aventurei pela área política, tentando defender a classe contábil, essa era a minha plataforma. Uhum. Não tive sucesso, mas me levou para as entidades de classe da contabilidade, onde hoje eu posso ajudar os contadores dentro das entidades de classe, que é o Sescom São Paulo, e aí, através do Sescom, eu fui participar do Conselho Regional de Contabilidade e Legal. estou lá como conselheiro. Tenho uma grande satisfação para poder ajudar as pessoas dentro da minha profissão. Uhum. Então, eu acho que, além de tudo, você fazer o agradecimento da sua profissão, é o que ela te deu, né. Então hoje, por exemplo, eu também participo do Rotary Club, Rotary sou Club. do Rotary Club São Paulo Vila Carrão, viu gente. Tenho a honra de estar lá, completei 20 anos agora em março de Rotary Club, 20 anos. 20 anos e fazendo benemerência, ajudando os profissionais, ajudando os amigos dentro da minha área, Uhum. né. Também participo do Rotary Club Online, Distrito 4563, também ajudando meus companheiros lá e podendo retribuir tudo que a profissão me deu. Afinal de contas, eu fiz faculdade, eu casei, eu tive filhos, eu comprei casa, eu comprei carro, eu pude viajar. Hoje eu posso ter uma vida boa graças à contabilidade. Ah, que legal. Graças ao escritório de contabilidade, graças ao legado que a minha mãe e meu pai deixou para mim, e não posso deixar de agradecer ao Grupo União Contabilidade e todos os seus colaboradores que passaram por aqui, contribuíram um pouquinho para transformar no que o Grupo União é hoje, entre erros e acertos. Hoje estamos assim bem, e com objetivos grandes de crescer todo ano um pouquinho, nada, não queremos dar um boom, Sim. abraçar o mundo, mas a gente tem a questão de crescer e mesmo assim continuar ajudando os empresários. Hoje quantos funcionários tem no Grupo União? Hoje tem cerca de 25, 26 funcionários, né, colaboradores. A gente atende uma média de 350 empresas e aproximadamente aí umas 400, 500 pessoas físicas, Caramba. né. É um trabalho grande, é um trabalho esforçado. Essa época de imposto de renda é uma época muito complicada para a gente, porque além do trabalho do dia a dia, você tem que fazer imposto de renda dos clientes, Sim. né. Então juntar tudo isso, mas cara, eu só tenho a agradecer. E eu vou falar aqui, a câmera que tá Sim. me pegando. Você que é um estudante de ciências contábeis, gente, o mundo é grandioso nas ciências contábeis. Vá, faça o curso. Você que está em dúvida, cara, tem um caminho enorme. Olha aonde eu comecei e aonde eu cheguei, e ainda eu tenho muito mais caminho pela frente. Aí tem um detalhe ainda, Diga. nesse meio do caminho eu tive a oportunidade de ser vogal na Junta Comercial do Estado de São Paulo, por indicação, na época, do vice-governador, por conhecer o meu trabalho técnico dentro da Olha só que profissão, legal. dentro das entidades. Ele me fez uma nomeação e eu fiquei lá por 7 anos, eh, como vogal na junta comercial do estado de São Paulo, também ajudando a minha profissão. Caramba, gente, que história bacana, né? Do Jairo mostrando pra você que é possível, desde que você acredite e se esforce para isso também, né? Que você estude muito
e que você esteja com um ambiente aí de pessoas que possam te levar aí no seu objetivo. Que massa! Obrigado pelo teu tempo aqui no Conexão com o Bicast. Espero que você tenha curtido esse momento. Sei que está muito corrido para você nesse momento de declaração de imposto de renda, né? E E eu já tenho um presente para você. opa! Ó, presente aqui. Eu vou abrir o presente Ó, para ah, ficar por bonito. favor. E aí você termina. Esse aqui é um presente do Grupo União Ó, Nacional Contábil. gente, e olha que eu preciso desse trem mesmo, viu, para beber água aqui na Kombi. Uma água Tem geladinha. aproveitando, como que a galera faz para encontrar você nas redes sociais? Obrigado pelo presente, viu. Cara, redes sociais é @Jairo Pinto Contador ou o escritório é @Grupo União Contábil. Você me acha no Instagram, me acha no Facebook, Hum, eh, no LinkedIn também tô no LinkedIn, @Jairo Pinto Contador. E assim, gente, faz muito network, porque eu só tô aqui hoje através de network e verdade, de amigos. Eu fui apresentado através de um amigo, conheci o Rogério, que agora já posso dizer que virou meu amigo, e eu quero deixar um agradecimento enorme para o Rogério pelo projeto que ele está fazendo. Rogério, eu acho sensacional esse projeto. Eu acho que você tem um futuro enorme nesse projeto. obrigado. E o que você precisar de mim, do Grupo União Contábil, já te falei isso, pode contar comigo que eu vou te auxiliar. A gente não está aqui só para ganhar dinheiro, a gente está aqui para ajudar as pessoas. Caraca. E por falar em ajudar, tem uma pessoa que me ajuda muito no projeto, que é o Douglas, que é a Fabiola, que você conhece muito bem eles. E ó, temos aqui uma lembrança do Douglas, da Fabiola, da empresa Criativos Companheiro. Abre aí. Caraca! Peguei você de surpresa Pô, agora, hein? eu que tô feliz agora. Eu vim presentear e sair presenteado. Olha, ó, o Ó, vou adesivo deixar aqui a legal. sacolinha. Olha aí, ó, E é adesivinhos bacana, da da Criativos. Combicast, Criativos Companheiros. Gente, Criativos Companheiros são meus amigos, fazem muita coisa pra mim. Cara, é sensacional o trabalho deles. E outra, hein? Preço justo. É, isso é verdade. Preço justo. E eu vou ganhar Fica. um copo Uau, olha. maravilhoso. Olha aqui, caraca, moleque. Foi. Meu, Isso aqui é pra olha tomar aí. geladinho, hein? Ó, olha que bonito. Sensacional. Muito obrigado. Legal. Obrigado, Rogério. Obrigado, Douglas, Fabiola. Ó, beijo pra vocês, hein? Puxa vida. Que massa. Eu acho que esse aqui depois você Você já. troca, a gente troca Isso. aqui. Vamos lá. Vamos lá. Ah, aqui, ó. Você troca. Aí, ó. Rosqueia bonitinho. Olha lá. Esse copo, hein? E Chique, tem. hein? Deixa eu ver aqui. Ó, Caraca, esse brinde aqui, sensacional, Douglas. Show de gente, bola. olha aqui o que a Criativos Companheiros fazem. Olha lá, você tá precisando de brinde? Criativos Companheiros, hein? Legal, gente. Bacana mesmo, hein? Que Douglas é demais, gente. Douglas é sensacional. Muito Fabiola. obrigado, hein? Obrigado mesmo. Não esperava isso. Vou até passar lá para dar um abraço neles. Bem, estamos chegando ao final desse podcast. Jair, é o seguinte, imagine que você tem um minuto para mandar uma mensagem para 8 bilhões de pessoas no mundo inteiro. E essa mensagem vai ser traduzida. Essa mensagem vai ser pelo rádio, outdoor, podcast, internet. Que mensagem você gostaria de passar para quem tivesse agora ouvindo esse podcast? Pode ir lá para essa câmera aqui. Gente, faça o bem para as pessoas. Procure sempre ajudar as pessoas. O mundo dá muitas voltas. O mundo é redondo. É, não passe por cima das pessoas. Cresça por si só. Contribua com o que você pode pela sua expertise. Tenta ajudar o próximo. Cara, eu acho que isso é essencial. O restante é consequência do seu trabalho, do seu esforço, da sua dedicação. Fazer o bem ao próximo, ajudar as pessoas, não tem preço. Então a dica é: siga seu caminho, não passe por cima de ninguém,
peça ajuda quando precisar de ajuda, tem muitas pessoas dispostas a ajudar, né. Então acho que é isso, esse é o meu recado, é um recado até que simples, todo mundo, a grande maioria sabe isso, mas do fundo do coração mesmo, você poder contribuir no crescimento, cara, no conhecimento, eu já dei aula um período, você vê depois o aluno encontrar ele depois de muitos anos, fala assim: "Nossa, professor, eu quero agradecer o que você fez por mim". Então, assim, e como pessoa mesmo, tudo que você vai fazer tem o mundo, ele volta para você. Então é assim, faça o bem que você vai ter o bem com certeza. Os caminhos e as portas se abrem para você, tá bom? Legal, gente. Uau! Olha só, hein? Conexão com o Bicast, trazendo mais uma história aqui do Jário Pinto, da Contabilidade União. Que bacana, né, gente? Sempre eu falo que por detrás de um CNPJ tem uma história, tem o CPF ali, não tem jeito, não tem como ter um CNPJ sem um CPF. E espero que essa mensagem tenha tocado você que está nos vendo. Compartilha lá no Spotify pelo grupo de trabalho, gente, grupo da escola. Para você que está na faculdade, compartilha aí também esse podcast. Para você que está no canal do YouTube, por favor, já dá aquele like, aquele famoso like, e deixe os seus comentários, o que você achou desse conteúdo que nós vamos colocar logo mais nas plataformas, porque tá aí imposto de renda. Aliás, até quando que vai o prazo de imposto de renda? Imposto de renda vai até dia 29 de maio. Gente, ó, presta atenção nesse detalhe. Normalmente é o último dia do mês. Este ano é dia 29, porque é uma sexta-feira. Não vai cair na bobeira achar que dia 30 e 31 você vai poder entregar, porque aí já tem multa. Detalhe, hein? 29 de maio vence o imposto de renda, cara. Olha aí, tá aí. 29 de maio, corre que a gente vai colocar esse conteúdo aí para te lembrar, hein? Obrigado, viu? Obrigado pelo teu tempo, obrigado pela sua contribuição aqui no Conexão com o Bicast. Desejo aí todo sucesso do mundo para você, para sua família. Obrigado pelas parcerias que vão surgir cada vez mais. E pode compartilhar aí o nosso Conexão com o Bicast com as pessoas que realmente precisam dar voz, das pessoas que precisam colocar todo o seu conteúdo, toda a sua história da sua empresa e, lógico, da sua história pessoal também. Obrigado, viu, cara? Obrigado você. Posso fazer um desafio aqui? Pensei agora. Pode, cara, Ó, pode. eu tenho hoje 1.800 seguidores, são poucos. Se eu conseguir bater 10.000 seguidores até o final de maio, eu vou fazer uma doação de R$ 500 para o Combicast Uau! Gente, por favor. e vou fazer uma doação de R$ 1.000 para o Asilo A Bike, que fica aqui próximo da minha empresa. E eu depois vou postar para vocês que eu fiz essa doação. Mas eu tenho que ter 10.000 seguidores e tem que curtir lá e escrever Abaic, Abaic, que é o nome do asilo. Legal. Tá aí, gente, ó, vamos ajudar aí o asilo e também ajudar o Conexão com o Bicast nessa ação aí Tá que o feito o desafio. gente, tá feito o desafio. Vamos correr lá para você compartilhar e seguir, hein? O Jairo e a União também, contabilidade. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau.